Jesse Rosenberg. Quarta-feira, 16 de julho de 2014, 10 dias antes da abertura do festival. Primeira página do Orphea Chronicle. Noite Negra. Primeiros papéis aprovados. Está previsto para hoje o término dos testes que atraíram um número incrível de candidatos vindos de toda a região, para a grande alegria dos comerciantes da cidade. O primeiro candidato a ter o privilégio de juntar-se ao elenco não é outro senão o célebre crítico Matt Ostrovsky, ao lado na foto. Ele fala de uma peça crisálida, na qual aquele que todos julgavam lagarta revela-se enfim uma majestosa borboleta. Ana e Derek chegamos ao Teatro Municipal um pouco antes do terceiro dia de testes começar. A sala ainda se encontrava deserta, e Harvey sozinho no palco, assim que nos viu apontar, gritou: "Vocês não têm o direito de estar aqui!" Não me deu o menor trabalho de responder. Parti para cima dele e agarrei-o pelo colarinho. "O que está nos escondendo, Harvey?" Arrastei-o para as coxias, onde ninguém nos veria. "Você sabia na época que era a mesma caminhonete de Tannenbaum que estava parada em frente à casa dos Gordon, mas deliberadamente omitiu o depoimento do frentista. O que sabe sobre esse caso?" "Não direi nada", berrou Harvey. "Como ousa me agredir desse jeito, seu animal comedor de bosta?" Saquei minha arma e pressionei na barriga dele. O que está fazendo, Jesse?" perguntou Ana, nervosa. "Vamos nos acalmar, Leonberg", negociou Harvey. "O que deseja saber?" "Deixarei que me faça uma pergunta." "Quero saber o que é a Noite Negra", falei. "Noite Negra é a minha peça. Você por acaso é idiota?" "Noite Negra em 1994, esclareci. "O que significa essa droga de Noite Negra?" Em 1994 também era minha peça. Enfim, não a mesma peça. Tive que reescrever tudo por causa daquele imbecil do Gordon. Mas, como eu adorava o título, mantive-o, Noite Negra. Soa bem, não? Não nos faça de idiotas. Eu falei, irritado. Há vários incidentes ligados à Noite Negra e você sabe muito bem, já que era chefe da polícia na época. Houve aquelas misteriosas pichações nas ruas de Orphea, depois do incêndio do Café Athena, a contagem regressiva até a morte de Gordon. "Você está delirando, Leonberg", exclamou Harvey, exasperado. "Tudo isso era eu. Era um meio de chamar atenção para minha peça. Quando comecei a fazer tudo isso, eu tinha certeza de que poderia apresentar Noite Negra como peça de abertura do festival. Achava que quando as pessoas fizessem a ligação entre aquelas misteriosas pichações e o anúncio da minha peça, isso aumentaria ainda mais o interesse geral." Foi você que incendiou o futuro Café Athena?" Perguntou Derek. "Claro que não. Fui chamado por causa do incêndio e fiquei até o meio da noite, até os bombeiros conseguirem apagar o fogo. Aproveitei um momento de desatenção geral para entrar nos escombros e pichei Noite Negra nas paredes. Foi uma oportunidade de ouro. Quando os bombeiros viram aquilo ao redor do dia, ficaram muito impressionados. Quanto à contagem regressiva, não era para a morte de Gordon, mas para a data de abertura do festival, seu cabeça oca. Eu tinha certeza absoluta de que seria escolhido como principal atração e que 30 de julho de 1994 marcaria a estreia de Noite Negra, a peça sensacional do grande maestro Kirk Harvey. Então tudo não passava de uma campanha publicitária idiota? Idiota, ofendeu-se Harvey. Nem tão idiota assim, Leonberg, visto que 20 anos depois você ainda fala nisso. Naquele instante ouvimos um barulho vindo da sala. Os candidatos estavam chegando. Pressionei a arma com menos força. Você nunca nos viu aqui, Kirk, disse Derek. Caso contrário, você vai ver. Harvey não respondeu nada. Ajeitou as abas da camisa e voltou ao palco, enquanto nos esgueirávamos por uma saída de emergência. Na sala, o terceiro dia de testes começou. O primeiro a se apresentar não era outro senão Samuel Peddling, que viera exorcizar os fantasmas e homenagear sua mulher assassinada. Harvey, compadecido, selecionou-o na hora. "Ah, pobre amigo", disse ele. "Se você soubesse, recolhi sua mulher na calçada toda arrebentada.
O corpo dela estava em pedaços. É, eu sei, respondeu Samuel Padley. Eu também estava lá. Em seguida, para o assombro de Harvey, Charlotte Brown surgiu no palco. Ele ficou balançado. Ele ficou balançado ao vê-la. Sonhava com aquele momento fazia tempo. Teria desejado se mostrar inflexível, humilhá-la na frente de todos, como ela fizera ao preferir Brown a ele. Teria desejado lhe dizer que ela não era boa o suficiente para integrar o elenco de sua peça, mas Harvey foi incapaz disso. Bastava botar os olhos nela para constatar seu magnetismo. Era uma atriz nata. Você não mudou, terminou por dizer. Ela sorriu e falou, obrigada, Kirk. Você também não. Ele deu de ombros e comentou, virei um velho louco. Tem vontade de voltar ao trabalho? Acho que sim. Contratada. Foi tudo o que disse. Anotou o nome dela na ficha. O fato de Kirk Harvey ter armado desde o começo aquela história de Noite Negra nos levava a considerá-lo ainda mais lunático. Só lhe restava encenar sua peça e cair no ridículo, levando o prefeito Brown com ele. Brown justamente nos intrigava, porque Stephanie escondera nos guarda-móveis uma fotografia dele pronunciando o discurso de abertura do festival de 1994. Na sala de Anna, assistimos mais uma vez a esse trecho no vídeo. As palavras de Brown não tinham nada de interessante. O que mais podia haver ali? Derek sugeriu encaminhar a fita aos peritos da polícia para que analisassem a gravação. Em seguida, levantou-se e consultou o quadro magnético. Apagou as palavras Noite Negra que não eram mais pertinentes à nossa investigação, uma vez que o enigma fora solucionado. Não posso acreditar que tudo isso não passe do título da cabeça que Harvey queria encenar. Do título da peça que Harvey queria encenar. Falou Anna, suspirando. Quando penso em todas as hipóteses que bolamos. Às vezes a solução está bem debaixo do nosso nariz. Rebateu Derek, repetindo a frase profética de Stephanie que assombrava nós três. Ele adotou um ar pensativo. Em que está pensando? Perguntei. Ele se voltou para Anna. Anna, você lembra quando fomos falar com Buzz Leonard na última quinta-feira e ele nos disse que Kirk Harvey apresentara um monólogo intitulado Eu, Kirk Harvey? Sim, claro. Ora, por que esse monólogo e não a Noite Negra? Era uma boa pergunta. Nesse instante, meu celular tocou. Era Marty Connors, o frentista do posto de gasolina. Acabo de identificá-lo, avisou Marty. Quem? Indaguei. O sujeito que estava fazendo uma investigação por conta própria no ano seguinte aos assassinatos. Acabo de ver a foto dele no Orphea Chronicle de hoje. Ele vai atuar na peça de teatro. Chama-se Matt Ostrowski. No Teatro Municipal, após um momento de excitação e alguns ataques histéricos de Kirk Harvey, Jerry e Dakota Eden subiram ao palco para fazer o teste. Harvey fitou Jerry. Como você se chama e de onde vem? Interrogou em seu tom agressivo. Jerry Eden, de Nova York. Foi o juiz Copperstein que você veio de Nova York para tentar atuar na peça? Interrompeu Harvey. Preciso passar um tempo com a minha filha Dakota, viver uma experiência nova com ela. Por quê? Porque tenho a impressão de tê-la perdido e quero reencontrá-la. Houve um silêncio. Harvey avaliou o homem que tinha diante de si e decretou. Isso me agrada. O papai foi selecionado. Vejamos do que a filha é capaz. Luz, por favor. Dakota obedeceu e se postou no círculo iluminado pelo holofote. Harvey estremeceu de súbito. Uma força extraordinária emanava dela. Ela dirigiu-lhe um olhar poderoso, quase insustentável. Harvey pegou a transcrição da cena na mesa e se levantou para levá-la a Dakota, mas ela o deteve. Não precisa, eu estava ouvindo essa cena há pelo menos 3 horas. Já a decorei. Fechou os olhos e permaneceu assim por um momento. Nenhum dos outros candidatos na sala conseguia desviar a atenção, arrebatados por seu magnetismo. Harvey, subjugado, permanecia silencioso. Dakota reabriu os olhos e declamou. É uma manhã sinistra, chove. Numa estrada do interior, o tráfego está parado. Formou-se um terrível engarrafamento. Os motoristas irritados buzinam com raiva. Uma moça andando pelo acostamento percorre a fila dos carros imóveis, avança até a barreira policial e faz uma pergunta a um guarda. Em seguida, deu alguns pulos no palco e subiu
a gola do casaco que ela não vestia. Desviou as postas imaginárias, deu uma corridinha até Harvey, como se evitando as gotas de chuva. O que houve? Perguntou. Harvey observou-a e não respondeu nada. Ela repetiu. Oi? Seu guarda, o que houve aqui? Harvey, recobrando-se, falou o seguinte. Um homem morto num trágico acidente de moto. Fitou Dakota por um instante. Depois exclamou com fisionomia triunfante. Encontramos o oitavo e último ator. Os ensaios começam amanhã bem cedo. A sala irrompeu em aplausos e o prefeito Brown soltou um suspiro de alívio. Você é extraordinária, disse Kirk a Dakota. Já fez aulas de arte dramática? Nunca, Sr. Harvey. O papel principal é seu. Fitaram-se mais um pouco com uma intensidade fora do comum, e Harvey então lhe perguntou. Você matou alguém, minha criança? Ela ficou lívida, começou a tremer. Como sabe disso? Gaguejou, em pânico. Está escrito nos seus olhos. Nunca vi alma tão triste. É fascinante. Dakota, apavorada, não pôde conter as lágrimas. Não se preocupe, querida, falou Harvey de modo carinhoso. Você será uma grande estrela. Eram quase 10:30 da noite em frente ao Café Athena. Instalada em sua viatura, ela espreitava o interior do estabelecimento. Ostrovsky acabara de pagar a conta. Assim que ele se levantou, ela pegou o rádio e falou. Ostrovsky saindo. Derek e eu, esperando na varanda para lhe fazer uma emboscada, interceptamos o crítico, quando ele deixou o local. Sr. Ostrovsky, intimei-o, apontando a viatura policial estacionada à sua frente. Faça o favor de nos acompanhar. Temos algumas questões que gostaríamos de esclarecer. 10 minutos mais tarde, Ostrovsky tomava um café na delegacia, na sala de Ana. É verdade, admitiu. Esse caso me intrigou muito. Já participei de festivais de teatro, mas o drama da chacina da noite de abertura, isso eu nunca tinha visto. Como todo ser humano dotado de um pouco de curiosidade, quis saber a verdade por trás dessa história. Segundo o frentista, disse Derek, o senhor voltou a Órfia no ano seguinte aos assassinatos. Naquele momento, porém, o caso já estava resolvido. Pelo que eu sabia sobre o caso, o assassino, embora a polícia não tivesse qualquer dúvida sobre sua identidade, morrera antes de confessar. Admito que na época isso me intrigou. Sem confissão, eu continuava insatisfeito. Derek me dirigiu um olhar cauteloso. Ostrovsky prosseguiu. Então, aproveitando o fato de vir com frequência quando estava de folga a essa região maravilhosa que é a região dos Hamptons, fiquei vindo a Órfia de vez em quando. Fiz algumas perguntas aqui e ali, e que ele contou que o frentista tinha visto alguma coisa. Por acaso, parei para colocar gasolina um dia. Começamos a papear. Ele me disse que tinha visto. Ele me disse o que tinha visto. Acrescentou que passara a informação à polícia, mas que seu depoimento não fora levado em consideração. Quanto a mim, com o passar do tempo, minha curiosidade foi desaparecendo. Isso é tudo? É tudo, Capitão Rosenberg. Fico realmente chateado por não poder ajudá-lo mais. Agradeci a Ostrovsky pela colaboração e lhe ofereci uma carona. É muito amável da sua parte, capitão, mas estou com vontade de caminhar um pouco e desfrutar dessa noite magnífica. Levantou-se e se despediu, mas quando estava na porta, voltou-se e nos disse. Um crítico. Desculpe, não entendi. Sua charada ali no quadro, respondeu Ostrovsky com orgulho. Observei ainda há pouco, e acabo de compreender. Quem gostaria de escrever, mas não pode? A resposta é um crítico. Fez um cumprimento com a cabeça e partiu. É ele! Gritei então para Ana e Derek, que ainda não haviam captado a importância da resposta dada. Aquele que queria escrever, mas não pode, e que estava no Teatro Municipal na noite dos assassinatos. Ostrovsky, foi ele que encomendou o livro a Stephanie. Alguns instantes depois, Ostrovsky estava na sala de interrogatório para uma conversa muito menos agradável que a anterior. Sabemos de tudo, Ostrovsky, explodiu Derek. Há 20 anos você publica um anúncio no outono nas revistas das faculdades de letras de Nova York, a fim de encontrar alguém capaz de escrever uma investigação sobre o quádruplo homicídio. Por que esse anúncio? Perguntei. Porque precisa nos responder agora. Ostrovsky olhou para mim como se fosse dizer algo óbvio. Enfim, capitão.
O senhor imagina um grande crítico literário se baixando a escrever um romance policial? Imagine o que diriam as pessoas. Qual o problema? Ora, porque na hierarquia dos gêneros, em primeiro lugar, vem o romance que ninguém consegue compreender. Depois, o romance intelectual. Depois, o histórico. Depois, o romance em si. E apenas depois, como singelo penúltimo, logo antes da narrativa Água com Açúcar, o romance policial. Isso é uma piada? Replicou Derek. Está brincando, é isso? Claro que não. Por Beelzebub, não. Aí é que está o problema. Desde a noite dos assassinatos, sou prisioneiro de uma trama genial de romance policial, mas não posso escrevê-la. Orphea, 30 de julho de 1994, Noite dos Assassinatos. Terminada a apresentação de Giovanni, Ostrovsky deixou a sala, direção aceitável. Interpretação correta. Já no intervalo deu para ele ouvir pessoas se agitando em seus assentos. Alguns espectadores não haviam retornado para o segundo ato. Ele compreendeu o porquê quando atravessou o foyer do teatro, onde as pessoas estavam alvoroçadas. Todo mundo falava de um quádruplo homicídio que havia acabado de ser executado. Dos degraus do teatro, de frente para a rua, Ostrovsky notou a multidão se dirigindo num fluxo contínuo para a mesma direção. Um bairro chamado Penfield. Todos queriam ir ver o que acontecera. A atmosfera parecia elétrica, frenética. As pessoas se precipitavam numa torrente que lembrou a Ostrovsky a enxurrada de ratos do flautista de Hamelin. Em sua condição de crítico, quando todo mundo se precipitava em direção a algum lugar, ele de propósito tomava outro rumo. Não gostava do que estava na moda, execrava o que era popular. Abominava reações de entusiasmo generalizado. Mesmo assim, fascinado pela atmosfera, teve vontade de se deixar levar também. Compreendeu tratar-se de curiosidade e se lançou por sua vez no rio humano, que descia a rua principal e convergia desde as ruas adjacentes até desaguar num sossegado bairro residencial. Ostrovsky, apertando o passo, logo chegou nas proximidades do Penfield Crescent. Havia viaturas policiais por toda parte. Os muros das casas estavam iluminados pelas luzes azuis e vermelhas das sirenes da polícia. O Ostrovsky abriu caminho por entre a multidão que se espremia junto às barreiras policiais. O ar daquela noite de verão tropical estava sufocante. As pessoas estavam agitadas, nervosas, preocupadas, curiosas. Diziam ser a casa do prefeito, que ele tinha sido assassinado com a mulher e o filho. Ostrovsky permaneceu bastante tempo no Penfield Crescent, fascinado pelo que via. Pensou que o verdadeiro espetáculo não se desenrolava no teatro municipal, mas ali. Quem atacara o prefeito? Por quê? Sentia-se devorado pela curiosidade. Pôs-se a relucubrar 1000 teorias. De volta ao Palácio do Lago, instalou-se no bar. Apesar do avançar da hora, estava agitado demais para dormir. O que estava acontecendo? Por que estava com ideia tão fixa num mero crime? De repente compreendeu. Pediu papel e caneta. Pela primeira vez na vida, pensara na trama para um livro. O enredo era instigante, enquanto uma cidade inteira está ocupada curtindo um festival de teatro. Um terrível assassinato é cometido. Como num passe de mágica, o público olha à esquerda, ao passo que é à direita que tudo acontece. Ostrovsky escreveu em letras maiúsculas. O ilusionismo era o título. Logo, na manhã seguinte, bem cedo, iria correndo à livraria local e compraria todos os romances policiais que encontrasse. Foi então que de súbito ele se deteve, apreendendo a terrível realidade. Se escrevesse aquele livro, todo mundo diria que era de um gênero subvalorizado, um romance policial. Sua reputação estaria arruinada. Como estava dizendo, nunca consegui escrever esse livro, explicava-nos Ostrovsky 20 anos depois, na sala de interrogatório da delegacia. Eu sonhava com ele, pensava nele o tempo todo, queria ler essa história, mas não podia escrevê-la, não sendo um romance policial. Seria muito arriscado. Então, pensou em contratar alguém? Isso. Não podia pedir a um autor que já fosse famoso. Imagina, ele teria me extorquido, ameaçando revelar a todo mundo minha paixão secreta por tramas policiais. Decidi que contratar um estudante seria menos arriscado, e foi assim que topei com Stephanie. Eu já a conhecia da revista, da qual ela tinha acabado de ser demitida pelo imbecil do Steven Bergdorf. Stephanie tinha um estilo de escritora só dela, era talento puro.
Aceitou escrever o livro. Dizia que está procurando um bom assunto havia anos. Foi o encontro perfeito. Você e Stephanie conversavam com frequência? No começo, sim. Ela ia muito a Nova York. Nos encontrávamos no bar que ficava perto da revista. Ela me mantinha a par de seus progressos. Às vezes lia para mim alguns trechos, mas também acontecia de ela passar um tempo sem dar sinal de vida quando estava absorta em suas pesquisas. Foi por isso que não me preocupei a semana passada, quando não consegui falar com ela. Eu tinha lhe dado carta branca e $30.000 em dinheiro para despesas. Eu lhe dava o dinheiro e a glória, queria apenas saber o desfecho daquela história. Por que acha que Ted Tannenbaum não é o culpado? Então, acompanhei os desdobramentos desse caso de perto e eu sabia que, segundo uma testemunha, a caminhonete dele tinha sido vista em frente à casa do prefeito. Ora, pela descrição que me fizeram dela, eu sabia que tinha visto essa mesma caminhonete passar em frente ao teatro na noite dos assassinatos, pouco antes das 7 horas da noite. Eu tinha chegado cedo demais ao teatro e fazia um calor insuportável lá dentro. Saí para fumar um cigarro para evitar a multidão. Foi a uma rua lateral sem saída onde fica a entrada para os bastidores. Vi então passar esse carro preto, que chamou minha atenção, pois tinha um desenho esquisito no vidro de trás. A caminhonete de Tannenbaum, de que todo mundo ia falar dali a pouco em diante. Mas, nesse dia o senhor viu o motorista e não era Ted Tannenbaum? Isso mesmo. Então, então quem estava ao volante, Sr. Ostrovsky? Perguntou Derek. Era Charlotte Brown, a mulher do prefeito. Era ela que dirigia a caminhonete de Ted Tannenbaum. -2. Ensaios. Quinta-feira, 17 de julho, sábado, 19 de julho de 2014. Jesse Rosenberg. Quinta-feira, 17 de julho de 2014, 9 dias antes da abertura do festival. A clínica veterinária de Charlotte Brown ficava na zona industrial de Orphea, perto de dois grandes shoppings. Como todas as manhãs, ela chegou às 7h30 ao estacionamento ainda deserto e deixou o carro em sua vaga cativa, bem em frente ao consultório. Com um copinho de café na mão, ela saiu do carro. Parecia de bom humor. Estava tão absorta em seus pensamentos que, embora eu estivesse a poucos metros dela, só reparou em mim quando me dirigi a ela. Bom dia, Senhora Brown. Sou o Capitão Rosenberg, da Polícia Estadual. Ela sobressaltou-se e olhou para mim. O senhor me assustou, disse ela, e sorriu. Sim, sei quem é o senhor. Ela então viu Ana, que se mantinha atrás de mim, encostada em seu carro de polícia. Ana? Perguntou Charlotte, surpresa, antes de entrar em pânico. Ah, meu Deus! Alan está... Calma, senhora, falei. Seu marido está muito bem, mas precisamos lhe fazer algumas perguntas. Ana abriu a porta de trás de seu carro. Não estou entendendo, comentou Charlotte. Vai entender daqui a pouco, garanti. Conduzimos Charlotte Brown à delegacia de Orphea, onde permitimos que ligasse para sua secretária a fim de cancelar as consultas do dia, depois para um advogado, com seus direitos, seus direitos asseguravam. Em vez de um advogado, ela preferiu ligar para o marido, que disse estar a caminho. Contudo, por mais que ele fosse o prefeito, Alan Brown não poderia assistir ao interrogatório de sua mulher. Ensaiou um escândalo até que Gulliver lhe fez ouvir a voz da razão. Alan, eles estão lhe fazendo Alan, eles estão lhe fazendo um favor, interrogando Charlotte aqui de maneira rápida e discreta, em vez de levá-la para o centro regional da Polícia Estadual. Sentada na sala de interrogatório com um café à sua frente, Charlotte Brown parecia nervosa. Senhora Brown, comecei. Uma testemunha fez uma declaração formal de que a senhora, na noite de 30 de julho de 1994, deixou o Teatro Municipal pouco antes das 7 horas da noite, dirigindo um veículo pertencente a Ted Tannenbaum. O mesmo automóvel foi visto alguns minutos mais tarde em frente à casa do prefeito Gordon, no momento em que ele e sua família foram assassinados. Charlotte Brown olhou para baixo. Não matei os Gordon, falou de pronto. Então o que aconteceu aquela noite?
Houve um momento de silêncio. A princípio, Charlotte ficou impassível. Depois, murmurou. Eu sabia que isso aconteceria. Sabia que não conseguiria guardar segredo para sempre. Que segredo, Sra. Brown? Perguntei. O que escondeu pelos últimos 20 anos? Charlotte pôs um instante de hesitação. Após um instante de hesitação, contou em voz baixa. Na noite da abertura do festival, eu peguei mesmo a caminhonete de Ted Tannenbaum. Ela estava estacionada em frente à entrada dos artistas. Impossível não percebê-la com aquela espécie de coruja desenhada no vidro de trás. Eu sabia que era dele porque eu e alguns dos atores haviam passado as noites anteriores no Café Athena, e Ted nos levara para o hotel depois. Então, naquele dia, quando precisei me ausentar brevemente, pouco antes das 7 horas, logo pensei em pegá-la emprestada para não perder tempo. Ninguém da companhia tinha carro em Orphea, e é claro que eu tinha a intenção de pedir permissão a Ted. Fui procurá-lo em sua pequena cabine de bombeiro, bem ao lado dos camarins, mas ele não estava lá. Dei uma espiada nos bastidores. Não o encontrei. Havia um problema com os fusíveis e pensei que ele estivesse cuidando disso. Vi as chaves em sua cabine, deixadas bem à vista sobre uma mesa, e não tinha muito tempo. A cerimônia oficial começaria em meia hora, e Buzz, o diretor, não queria que deixássemos o teatro. Então peguei as chaves, achei que ninguém notaria, e depois, de qualquer forma, Tannenbaum estava de plantão. Não iria a lugar algum. Saí do teatro pela entrada dos artistas e parti com sua caminhonete. Mas o que tinha de fazer que era tão urgente a ponto de obrigá-la a perder meia hora da cerimônia de abertura? Eu precisava falar com o prefeito Gordon de qualquer maneira. Minutos antes de ele e sua família serem assassinados, passei na casa deles. Orphea, 30 de julho de 1994. 6 horas e 50 da noite. Noite dos assassinatos. Charlotte deu a partida na caminhonete de Tannenbaum e deixou a rua sem saída para pegar a rua principal. Ficou estupefata ao ver a agitação que dominava o lugar. A rua parecia um formigueiro com tanta gente e estava fechada para os carros. Quando ela chegou com a companhia de manhã, tudo estava tranquilo e deserto. Agora, uma multidão se aglomerava ali. No cruzamento, um voluntário encarregado do tráfego dava informações a famílias perdidas. Ele afastou a barreira para permitir que Charlotte passasse e avisou que ela só podia dirigir por uma faixa deixada livre para os carros de emergência. Ela obedeceu. De toda forma, não tinha escolha. Não conhecia Orphea e, para se orientar, dispunha apenas de um mapa simples da cidade, impresso no verso de um folheto publicado pelo escritório de turismo para o festival. Penfield Crescent não constava nele, mas ela identificou o bairro de Penfield. Decidiu ir até lá. Em seguida perguntaria o caminho a um pedestre. Foi então até a Sutton Street, seguindo-a até sair na Penfield Road, que marcava a entrada do bairro residencial homônimo. O lugar era um labirinto. As ruas seguiam em todas as direções. Charlotte percorreu-o, foi e voltou várias vezes, chegando a se perder. As ruas estavam desertas, quase fantasmagóricas. Não havia ninguém caminhando. O tempo urgia. Ela precisava se apressar. No fim, acabou voltando a Penfield Road, a via principal, percorrendo-a apressada. Cruzaria com alguém mais cedo ou mais tarde. Foi quando avistou uma moça em roupas esportivas exercitando-se num pequeno parque. Charlotte parou de pronto no acostamento, desceu da caminhonete e correu pelo gramado do parque. Com licença, dirigiu-se a moça. Estou completamente perdida. Preciso ir ao Penfield Crescent. Está nela, comentou a mulher, sorrindo. É essa rua em semicírculo que contorna o parque. Que número está procurando? Nem o número eu sei, conversou Charlotte. Estou procurando a casa do prefeito Gordon. Ah, fica bem ali, indicou a mulher, apontando para uma construção bonita do outro lado do parque e da rua. Charlotte agradeceu-lhe e subiu na caminhonete. Pegou a bifurcação do Penfield Crescent e seguiu até a casa do prefeito, deixando o carro na rua com o motor ligado. O relógio do veículo marcava 7h04 da noite. Tinha de ser rápida. Estava em cima da hora. Correu até a porta da casa dos Gordon e tocou a campainha. Não teve resposta. Tocou de novo e encostou o ouvido na porta. Julgou ter ouvido um barulho lá dentro. Deu uns socos na porta. Alguém em casa? Gritou.
Mas não houve resposta. Desceu os degraus da entrada e notou que as cortinas fechadas de uma das janelas da casa estavam se mexendo um pouco. Percebeu então que um menino a olhava, mas ele logo voltou a fechar a cortina. Ela chamou: Ei, você! Espere! Então disparou pelo gramado para alcançar a janela, mas a grama estava completamente encharcada. Charlotte afundou os pés na água. Diante da janela, chamou o menino de novo, em vão. Não tinha tempo para insistir mais. Precisava retornar ao teatro. Atravessou o gramado na ponta dos pés para chegar à calçada. Droga! Os sapatos de seu figurino estavam ensopados. Subiu na caminhonete e arrancou-a toda. O relógio do carro marcava 7:09 da noite. Precisava correr. Então a senhora deixou Penfield Crescent logo antes da chegada do assassino? Perguntei a Charlotte. Sim, Capitão Rosenberg. Se eu tivesse ficado um minuto a mais, também teria sido morta. Talvez ele já estivesse lá, em algum lugar. Sugeriu Derek, esperando apenas a senhora partir. Pode ser, respondeu Charlotte. Notou alguma coisa? Perguntei. Não, absolutamente nada. Voltei ao teatro o mais rápido possível. Havia muita gente na rua principal. Estava tudo bloqueado. Achei que nunca chegaria a tempo de ver a peça. Não, absolutamente nada. Voltei ao teatro o mais rápido possível. Havia muita gente na rua principal. Estava tudo bloqueado. Achei que nunca chegaria a tempo para a peça. Teria sido mais rápido voltar a pé, mas eu não podia largar a caminhonete de Tenenbaum. Acabei chegando às 7:30. A cerimônia de abertura já tinha começado. Coloquei as chaves da caminhonete no mesmo lugar e corri para o meu camarim. E Tenenbaum não a viu? Não. Aliás, não me contei nada depois, mas de toda forma minha escapada tinha sido um fiasco total. Não encontrei Gordon. Além disso, Buzz, o diretor, descobriu que eu havia saído por causa do meu secador de cabelo, que pegara fogo. Enfim, resumindo, ele não ficou bravo comigo. Como estávamos prestes a entrar em cena, ele ficou aliviado ao me ver nos bastidores e depois a peça foi um enorme sucesso. Nunca voltamos a conversar sobre isso. Charlotte. Comecei numa tentativa de descobrir afinal o que interessava a todos. Por que precisava falar com o prefeito Gordon? Eu tinha ido buscar a peça de Harvey, Noite Negra. Na varanda do café Athena, Steven Bergdorf e Alice terminavam seu café da manhã em silêncio. Alice fuzilava Steven com um olhar. Ele não ousava sequer encará-la e permanecia concentrada em sua batata salty. Quando penso no lixo de hotel em que você está me obrigando a dormir, reclamou ela por fim. Sem poder usar o cartão de crédito da revista, Steven foi obrigado a pegar um quarto num sórdido hotelzinho de beira de estrada a poucos quilômetros de Orphea. Você não falou que não dava a mínima para o luxo? Defendeu-se Steven. Tudo tem limite, Steve. Não sou uma freira que abriu mão de tudo. Estava na hora de ir. Steven pegou a conta. Depois, quando atravessavam a rua para se dirigir ao teatro municipal, Alice reclamou. Não entendo o que estamos fazendo aqui, Steve. Você quer ou não quer a capa da revista? Então, colabore um pouquinho. Temos de escrever uma matéria sobre essa peça. Mas está todo mundo se lixando para essa peça estúpida. Não podemos fazer uma matéria de capa sobre um assunto diferente? Um que não implique em ficar num hotel cheio de pulgas no colchão? Enquanto Steven e Alice subiam os degraus do teatro, Jerry e Dakota saíam de seu carro estacionado em frente ao prédio e o chefe Gulliver, que conseguira finalmente deixar a delegacia, chegava em sua viatura. Na sala, Samuel Paddling e Ostrovsky já estavam sentados na plateia, no qual Kirk Harvey imperava radiante. Chegara o grande dia. Na delegacia, Charlotte Brown nos contava como e por que, em 1994, Kirk Harvey lhe incumbira de recuperar o texto de Noite Negra com o prefeito Gordon. Fazia dias que ele me enchia com isso, revelou. Afirmava que o prefeito estava com sua peça e não queria lhe devolver. No dia da abertura, veio me importunar no camarim. Harvey ainda era seu namorado naquela época, certo? Perguntei. Sim e não, Capitão Rosenberg. Eu já tinha um caso com Alan e havia terminado com Harvey, mas ele se recusava a me deixar em paz. Tornou a minha vida um inferno. Orphea, 30 de julho de 1994, 10:10 da manhã, 9 horas antes da chacina.
Charlotte entrou em seu camarim e levou um susto ao deparar com Kirk Harvey de uniforme deitado no sofá. O que faz aqui, Kirk? Se você me deixar, Charlotte, eu cometo suicídio. Ah, por favor, pare com essa palhaçada. Palhaçada? Ele pulou do sofá, sacou sua arma e enfiou-a na boca. Kirk, pare, pelo amor de Deus! Berrou Charlotte, em pânico. Ele aqueceu e guardou a arma no coldre. Está vendo? Desafiou-a. Não estou de brincadeira. Eu sei, Kirk, mas precisa aceitar que acabou o que havia entre nós. O que Alan Brown tem que eu não tenho? Tudo! Ele suspirou, voltou a se sentar. Charlotte continuou. Kirk, é o dia da estreia. Você não deveria estar na delegacia? Vocês devem estar sobrecarregados. Não quis contar a você, Charlotte, mas as coisas vão mal no trabalho. Muito mal. Por isso preciso do seu apoio. Não pode me abandonar agora. Acabou, Kirk. Ponto final. Charlotte, minha vida desgringolou. Esta noite eu deveria estar brilhando com a minha peça. Teria dado a você o papel principal. Se aquele imbecil do Joseph Gordon tivesse me deixado participar. Kirk, sua peça não é lá essas coisas. Você realmente quer me ver afundando na lama, não é? Não, mas estou tentando abrir os seus olhos. Melhor a peça. Melhor a peça e com certeza poderá apresentá-la ano que vem. Você aceitaria o papel principal? Perguntou Harvey, voltando a ficar esperançoso. Claro, mentiu Charlotte, impaciente para que ele saísse de seu camarim. Então me ajude, implorou Harvey, atirando-se de joelhos. Ajude-me, Charlotte, senão eu vou enlouquecer. Ajudar com o quê? O prefeito Gordon está com o manuscrito da minha peça. Recusa-se a devolvê-lo. Ajude-me a recuperá-lo. Como assim? Gordon está com seu manuscrito? Você não tem uma cópia? Bem, 2 semanas atrás, tive um pequeno mal-entendido com meus colegas na delegacia. Em represália, eles saquearam minha sala, destruíram todos os meus textos. Estava tudo lá, Charlotte. Tudo o que eu tinha da Noite Negra foi perdido. Só resta uma cópia, que está com Gordon. Se ele não me devolver, não responderei por mim. Charlotte olhou para o homem arrasado a seus pés, infeliz a quem um dia amara. Sabia como ele havia se dedicado àquela peça. Kirk, se eu conseguir o texto que está com Gordon, você promete deixar a mim e Alan em paz? Ah, Charlotte, você tem a minha palavra. Onde mora o prefeito Gordon? Irei lá amanhã. Em Penfield Crescent. Mas preciso ir hoje. Isso é impossível, Kirk. Vamos ensaiar até às 6:30 da noite, no mínimo. Charlotte, estou implorando. Com um pouco de sorte, posso tentar subir ao palco depois da apresentação de vocês. Farei uma leitura da peça. As pessoas ficarão para assisti-la, tenho certeza. Voltarei para encontrá-la no intervalo para pegar minha peça. Prometa que vai procurar o Gordon ainda hoje. Charlotte suspirou. Harvey dava-lhe pena. Ela sabia que aquele festival era importantíssimo para ele. Prometo, Kirk. Encontre-me aqui no intervalo. Por volta das 9 horas. Estarei com a sua peça. Na sala de interrogatório, Derek interrompeu o relato de Charlotte. Então era de fato a Noite Negra que Harvey queria apresentar? Sim, por quê? Porque Buzz Leonard nos falou de um monólogo, eu, Kirk Harvey. Ah, então. Depois que o prefeito Gordon foi assassinado, Kirk não conseguiu mais reaver a peça, explicou Charlotte. Então na noite seguinte fez uma improvisação sem pé nem cabeça intitulada Eu, Kirk Harvey, que começava assim. Eu, Kirk Harvey, o homem sem peça. Sem peça porque ele tinha perdido todas as cópias de Noite Negra, compreendeu Derek. A cena entre Kirk Harvey e o prefeito Gordon, testemunhada por Buzz Leonard em 1994, referia-se na verdade à Noite Negra. Era o texto que o prefeito rasgara, o que teria levado Kirk a acreditar que Gordon estava com a última cópia do texto. Charlotte não fazia ideia. Então, perguntei, por que na época não revelou que era a senhora na caminhonete? Porque a ligação da caminhonete de Tannenbaum com o crime só foi constatada após o festival e demorei para saber disso. Nesse meio tempo, eu tinha retornado a Albany, antes de começar um estágio de alguns meses numa clínica veterinária de Pittsburgh. Só retornei a Orphe 6 meses depois para morar com Alan e foi então que soube de tudo o que acontecera. De qualquer forma, Tannenbaum tinha sido encurralado, afinal, era ele era ele o assassino, certo? Não respondemos nada. Em seguida, prossegui. E Harvey? Comentou o assunto com a senhora? Não. Depois do festival,
Não tive mais notícias de Kirk Harvey. Quando vim morar em Orphea, em janeiro de 1995, fiquei sabendo que ele aparecera misteriosamente. Ninguém nunca soube por quê. Fiquei sabendo que ele desaparecera misteriosamente. Ninguém nunca soube por quê. Acho que Harvey partiu porque julgava que a senhora era a assassina, Charlotte. O quê? Perguntou ela chocada. Ele pensava que eu tinha encontrado o prefeito, que este se recusara a me entregar a peça e que eu matara todo mundo em represália? Não posso afirmar, ponderei. Mas o que eu sei é que Ostrovsky, o crítico, veio a deixar o teatro municipal ao volante da caminhonete de Tannenbaum um pouco antes da chacina. Ele nos explicou ontem à noite que, quando soube que Tannenbaum fora indiciado justamente por causa da caminhonete, ele foi procurar Harvey, então chefe de polícia, para falar com ele. Isso aconteceu em outubro de 1994. Acho que Kirk ficou tão abalado que preferiu desaparecer. Charlotte Brown, então, não tinha nada a ver com a chacina. Após deixar a delegacia, ela foi direto para o teatro municipal. Soubemos disso graças a Michael Bird, que estava lá, e nos contou a cena. Quando Charlotte apareceu no teatro, Harvey observou, entusiasmado. Charlotte, chegou antes da hora. Este dia não poderia ter começado melhor. O papel do cadáver já ficou com Jerry e o do policial com Ostrovsky. Charlotte avançou em silêncio. Tudo bem, Charlotte? Perguntou Harvey. Está com uma cara estranha. Ela fitou por bastante tempo antes de murmurar. Por acaso fugiu de Orphea por minha causa, Kirk? Ele não respondeu nada. Ela continuou. Você sabia que era eu ao volante da caminhonete de Tannenbaum e achou que eu tinha matado todo mundo? Não interessa o que eu acho, Charlotte. Só sei o que sei. Prometi a seu marido. Se ele me deixar apresentar minha peça, vai saber de tudo. Kirk, uma moça morreu, e o assassino é sem dúvida o mesmo da família Gordon. Não podemos esperar até 26 de julho. Precisamos dizer tudo agora. Na noite da estreia, vocês saberão de tudo, reforçou Harvey. Mas isso é um absurdo, Kirk. Por que está se comportando assim? Pessoas morreram. Você não está entendendo? Eu morri com elas, explodiu Harvey. Houve um longo silêncio. Todos os olhares estavam cravados em Kirk e Charlotte. Quer dizer, exasperou-se Charlotte, à beira das lágrimas, que no próximo sábado a polícia terá de esperar quietinha o fim do espetáculo para você se dignar a revelar o que sabe? Harvey olhou-a com espanto. O fim do espetáculo? Não. Será mais ou menos no meio. No meio? No meio do quê, Kirk? Não estou entendendo nada. Ela parecia perdida. Kirk, taciturno, declarou. Eu disse que vocês saberão tudo na noite da estreia. Charlotte, isso significa que a resposta está na peça. Noite Negra é o anúncio da solução do caso. São os atores que vão explicar tudo, não eu. Derek Scott. Primeiros dias de setembro de 1994. Um mês após o quádruplo homicídio, Jesse e eu não tínhamos mais dúvidas sobre a culpa de Ted Tannenbaum. O caso estava praticamente encerrado. Tannenbaum matara o prefeito Gordon porque este o extorquira à época das obras do Café Athena. As somas de dinheiro correspondiam à retirada de depósito em ambas as contas. Uma testemunha afirmava que ele abandonara seu posto no Teatro Municipal no momento dos assassinatos e que sua caminhonete tinha sido vista em frente à casa do prefeito. Isso sem falar que soube-se que ele era um excelente atirador. Outros policiais certamente já teriam colocado Tannenbaum em prisão preventiva e deixado a instrução judiciária concluir o trabalho. Havia matéria suficiente para impetrar uma acusação de quádruplo homicídio de primeiro grau e abrir caminho para um julgamento. Mas aí estava o problema. Conhecendo Tannenbaum e seu advogado do mal, não seria nenhuma surpresa se eles conseguissem convencer um júri popular da existência de uma dúvida razoável da qual o réu se beneficiaria. E Tannenbaum seria inocentado. Não queríamos, portanto, fazer uma prisão equivocada. Nossos avanços haviam conquistado o apoio do major e decidimos, então, ter um pouco de paciência. Tínhamos o tempo ao nosso lado. Tannenbaum acabara baixando a guarda e cometendo um erro. Nossa reputação dependia de nossa paciência. Nossos colegas e superiores nos observavam atentamente e sabíamos disso.
Queríamos ser os jovens policiais implacáveis que mandaram para a cadeia o autor de um quádruplo homicídio, e não os amadores humilhados por uma absolvição que incluiria uma indenização a Tenenbaum paga pelo Estado. E havia uma linha de investigação que continuava inexplorada, a relativa à arma do crime, uma bereta com o número de série raspado, uma arma de bandido. Era isso que nos intrigava, como um homem oriundo de uma família importante de Manhattan arranjar aquele tipo de arma. Aquela pergunta nos levou a esquadrinhar a região dos Hampton com toda a discrição, especialmente um bar que era conhecido por sua má fama em Ridgesport, onde Tannenbaum anos antes fora preso por uma briga violenta. A princípio, ficamos vigiando à frente do estabelecimento dias a fio, esperando que Tannenbaum desse as caras. Isso, contudo, fez com que o Major McKenna nos convocasse à sua sala certa manhã bem cedo. Além de McKenna, encontramos lá um sujeito que começou a gritar: "Sou agente especial Grace, da Agência Federal de Combate ao Tráfico de Armas de Fogo, a ATF. Então vocês são os dois idiotas que estão prestes a fazer uma investigação federal e ir por água abaixo?" "Bom dia, simpático senhor. Sou o sargento Derek Scott. Este aqui", apresentei. Sei quem são os palhaços", interrompeu Grace. O major nos explicou a situação de maneira mais diplomática. "A ATF notou a presença de vocês em frente a um bar de Ridgesport que eles já estão vigiando. Alugamos uma casa em frente, estamos lá há meses. Agente especial Grace, pode nos informar o que sabe sobre esse bar?" "Agente especial Grace, pode nos informar o que sabe sobre esse bar?" perguntou Jesse. "Chegamos lá em fevereiro, quando um sujeito que dançou depois de assaltar um banco em Long Island resolveu aceitar um acordo para reduzir sua pena. Declarou ter comprado sua arma nesse bar. Investigando mais a fundo, percebemos que poderia se tratar de um lugar de revenda de armas roubadas do exército, e roubadas por gente de dentro, ou seja, há militares envolvidos. Então vocês vão entender se eu não contar mais nada. É algo ultra confidencial." "Será que eu poderia pelo menos nos dizer de que tipo de arma estamos falando?" perguntou Jesse. "De beretas, com um número de série raspados." Jesse me olhou, perplexo. Talvez estivéssemos nos aproximando da resposta que faltava. Tinha sido naquele bar que o assassino conseguira a arma usada na chacina. Jesse Rosenberg. Sexta-feira, 18 de julho de 2014, 8 dias antes da abertura do festival. O anúncio feito por Kirk Harvey no dia anterior no Teatro Municipal de que o nome do verdadeiro assassino de 1994 seria revelado durante sua peça deixou toda a região fervorosa. Orphea, especialmente, estava fervorosa. Para mim, Kirk estava blefando. Ele não sabia nada, queria apenas que falassem dele. Um ponto, entretanto, nos deixava inquietos. Noite Negra. Como o prefeito Gordon ainda teria o texto, uma vez que nós sabíamos que ele havia rasgado a sua cópia? Para tentar responder essa pergunta, Anna, Derek e eu estávamos a bordo da balsa que ligava Port Jefferson, nos Hamptons, a Bridgeport, em Connecticut. Íamos a New Haven interrogar o irmão do prefeito Gordon, Ernest Gordon, que era professor de biologia em Yale. Após a família do prefeito ter sido assassinada, ele herdara tudo. Foram responsáveis por organizar os pertences do irmão na época. Então, talvez tivesse visto o manuscrito em algum lugar. Era nossa última esperança. Ernest Gordon estava com 70 anos. Era o irmão mais velho de Joseph. Recebeu-nos em sua cozinha, onde nos ofereceu biscoitos e café. Sua mulher também estava presente. Parecia nervosa. No telefone, o senhor dizia ter novidades a respeito do assassinato de meu irmão e sua família. Começou Ernest Gordon. Sua mulher não conseguia permanecer sentada. É verdade, Sr. Gordon. Respondi. Para ser sincero com o senhor, recentemente descobrimos pistas que nos obrigam a considerar que podemos ter nos enganado a respeito de Ted Tannenbaum 20 anos atrás. O senhor quer dizer que não era ele o assassino? Isso mesmo, Sr. Gordon.
Por acaso se lembra do manuscrito de uma peça da qual seu irmão teria estado de posse? O título era Noite Negra. Ernest Gordon suspirou e disse: Meu irmão tinha uma quantidade inacreditável de papelada em casa. Bem que tentei colocá-lo em ordem, mas era muita coisa. Acabei jogando quase tudo fora. Desconfio que essa peça de teatro tinha certa importância. Pelo visto, ele não queria devolvê-la ao autor. Isso nos levou a pensar que ele aguardou num lugar seguro e incomum onde ninguém teria ido procurar. Ernest Gordon nos fitou. Houve um silêncio pesado. Foi sua mulher quem finalmente falou. Ernie, precisamos contar tudo. Isso pode ser muito grave. O irmão do prefeito Gordon suspirou. Após a morte do meu irmão, um tabelião fez contato comigo. Joseph redigira um testamento, o que me surpreendeu porque ele não possuía bens, exceto sua casa. Ora, o testamento mencionado é um cofre num banco. Nunca ouvimos falar desse cofre na época, comentou Derek. Não mencionei a polícia, comentou Ernest Gordon. Por quê? Porque nesse cofre havia dinheiro em espécie, muito dinheiro. Era o suficiente para pagar a universidade dos nossos 3 filhos. Decidi então guardar o dinheiro e omitir sua existência. Era parte das propinas que Gordon não conseguiu transferir para Montana, concluiu Derek. O que mais havia no cofre? Perguntei. Papéis, Capitão Rosenberg. Mas confesso que não verifiquei do que se tratavam. Merda, praguejou Derek. Deve ter jogado tudo fora. Na verdade, não comuniquei ao banco o falecimento do meu irmão e dei ao tabelião o suficiente para que ele pagasse o aluguel do cofre até a minha morte. Eu desconfiava que o dinheiro que estava lá fosse sujo e pensei que a melhor maneira de manter em segredo a existência do cofre era manter distância dele. Pensei que se começasse a tomar providências junto ao banco para encerrar, Derek não o deixou terminar. Que banco era, Sr. Gordon? Vou pagar tudo, garantiu Gordon. Prometo. Estamos nos lixando para o dinheiro, não temos a intenção de aborrecer o senhor em relação a isso, mas é importante para nós verificar que documentos eram esses que seu irmão escondia no cofre. Algumas horas mais tarde, Anna, Derek e eu estávamos na sala dos cofres alugados de um pequeno private banking de Manhattan. Um funcionário abriu o cofre em questão e nos entregou uma caixa que abrimos na mesma hora. No interior, descobrimos um maço de páginas encadernadas em cuja capa estava estampado Noite Negra, por Kirk Harvey. E essa agora? Exclamou Anna, espantada. Por que o prefeito Gordon teria guardado esse texto no cofre de um banco? E qual a ligação entre os assassinatos e essa peça? Perguntou-se Derek. O cofre continha também alguns documentos bancários. Derek folheou-os e pareceu intrigado. O que são esses papéis, Derek? Perguntei. São status que mostram grandes depósitos, sem dúvida propinas, a retiradas também. Acho que corresponde ao dinheiro que Gordon transferiu para si mesmo em Montana quando planejava fugir. Já sabíamos que Gordon era corrupto, lembrei a Derek, pois não entendia por que ele parecia tão surpreso. Ele então retrucou. A conta está em nome de Joseph Gordon e Alan Brown. Brown então também fazia parte do esquema, e ainda iríamos deparar com mais surpresas. Depois do banco, fomos ao Centro Regional da Polícia Estadual para pegar os resultados da análise do vídeo do discurso de Alan Brown na noite de abertura da primeira edição do festival. Os peritos em imagem haviam identificado um ínfimo momento do vídeo, no qual a contraluz dos holofotes do teatro sobre a folha de papel nas mãos de Alan Brown deixava-a translúcida e revelava o texto escrito. O relatório apontava de modo conclusivo. Do pouco que é possível identificar, o texto anunciado pelo orador parece corresponder ao que está escrito na folha de papel. Examinando a ampliação, fiquei boquiaberto. Qual o problema, Jesse? Perguntou Derek. Você acabou de dizer que o texto do papel corresponde ao discurso de Brown, não foi? O problema, respondi, mostrando-lhe a imagem, é que o texto foi datilografado. Na noite dos assassinatos, ao contrário do que afirmou, Alan Brown não improvisou seu discurso. Escreveu com antecedência. Ele sabia que o prefeito Gordon não iria à abertura do festival. Brown tinha tudo preparado.